Vocês já estão ao vivo. Ei, gente, boa noite. Boa noite. Agora você vai ter isso. Aqui ficou bom? Uhum. Prontinho, estamos ao vivo para todo mundo no Facebook e no Instagram para acompanhar a live de hoje. Boa noite, gente. Meu nome é Mirelle Steiner, sou psicóloga. Meu nome é Milene Dark, sou irmã da Mirelle, também sou psicóloga e nós somos facilitadoras das constelações familiares. E hoje a gente está com uma proposta dessa live, falar um pouquinho sobre propósito. E a gente falar um pouquinho sobre isso baseado nas leis naturais do amor de Bert Hellinger. E quando nós pensamos no tema propósito, né, na raiz do ser você, de onde a gente teve essa ideia, né? De onde veio essa ideia, essa relação na raiz do ser você? Vamos pensar, nós somos como essa árvore. Então, essa árvore, ela tem todo um tronco e está ligado à terra, ao solo, através das raízes. A árvore, ela é como se fôssemos nós, como se nós fôssemos essa árvore. E nós estamos conectadas ao solo através das nossas raízes. E essas raízes que nos conectam ao solo, que fazem com que nós possamos seguir com uma estrutura, seguirmos bem nutridos ao longo da nossa vida, essa raiz são nossos pais. É o nosso pai e a nossa mãe. E esse solo fértil, onde essa árvore está plantada, são os nossos avós, são os nossos bisavós, são os nossos ancestrais, aonde os nossos pais também se nutrem, né? E ganham força, ganham vida para seguir com plenitude ao longo do caminho a ser trilhado. Tá bom o áudio aí, Mariana? Como é que tá? Tá tranquilo? Tá. Vocês podem falar um pouquinho mais alto. É? Uhum. Você acha que é melhor a gente tirar o microfone? Como é que tá aí, gente? Dá um retorno pra gente, que Mariana tá nos ajudando. E aí, vai dando um retorno e Mariana vai aqui. Você vai falando que o pessoal vai colocando aí pra gente, Mari? Falo. Você acha que é melhor a gente tirar o Não, microfone? pode deixar. Tá bem? Pode deixar. Uhum. Então, vocês vão dando um retorno aí pra gente. Mirelle falou um pouquinho sobre os nossos pais, né? Sobre a gente e essa nutrição. Por que a gente está trazendo isso? O que isso tem a ver com o propósito? O propósito da nossa vida, ele pode ser variado. Ele pode ser a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. E o que a gente tem percebido esse propósito, ele precisa ter uma inteireza. E de onde vem isso? Vem da nossa postura interna. Vem do nosso ser. E nós só somos porque, desde que eu e a Mirelle entendemos por gente ainda, só um homem e uma mulher que podem fazer um filho. Então, fatalmente, a gente vai ter um pai e uma mãe. Vivo ou morto, separado ou junto, com momentos de dificuldades, com tragédias, seja o que for. Esse pai e essa mãe nos deram a vida. E aí a gente se nutre dessa raiz. A gente pega toda essa raiz. Ô Maria, eu tô achando melhor a gente tirar. Não, o pessoal deu ok aqui. Deu Só uma ok? pessoa que falou que tá um pouquinho baixo, Eu vou mas tentar a maioria falar um do pouquinho pessoal mais falou que tá. alto, mas Nós vamos qualquer tentar coisa a falar gente mais vai falando aí pra gente poder falar um pouco mais alto aí pra vocês, viu? E a gente ficar claro, vai dando um retorno pra gente. Vai ajustando. Onde é que nós paramos aqui? Na nutrição que vem dos nossos pais, da importância de nós nos conectarmos a essa força que vem dos nossos pais, da nossa mãe e do nosso pai. Porque chega o início do ano, a gente começa a ter propósitos, né? Algumas pessoas fazem na virada, outros fazem no início do ano. Então, a gente pegar um propósito, escrever no papel, que força que isso tem? Da onde que isso vem? E o que eu e Mirelle temos percebido é que com essa nutrição
com essa força que vem dos nossos pais, a gente pode pôr isso no papel. Um pequeno prazo, curto prazo, médio prazo e longo prazo. E ter força suficiente para caminhar para o êxito, para caminhar para o sucesso. Ou seja, essa conexão com os nossos pais, nós aprendermos e desenvolvermos, tomar os nossos pais do jeitinho que eles são, sendo gratos a tudo aquilo que eles nos deram, do jeitinho que eles deram. Gente, porque é claro, todo mundo tem histórias de vida. Existem sim histórias que são pesadas, destinos que são difíceis, mas o mais importante que nós poderíamos ganhar dos nossos pais, indiscutivelmente, é a vida. Então, quando nós somos gratos de coração à vida que nós ganhamos dos nossos pais, nós passamos a reconhecer os nossos pais, a ver os nossos pais como pessoas comuns. E as pessoas comuns têm limites, vão dar conta de um tantão de coisa, e outro tantão não vai dar. E eles não vão dar porque eles também estão ligados às histórias deles, aos emaranhamentos deles. E as pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias. Sem a menor sombra de dúvida. Desde que estejamos com essa postura interna, conectada aos nossos pais, aos nossos ancestrais. Para seguirmos leve. Por que a gente está falando tanto de pai e mãe também, né, Mi? Aqui a gente tem intimidade, né, gente? Porque ela é minha irmã, então de vez em quando vai soltar um Mi aqui, viu? Que é um jeito carinhoso, o qual a gente chama uma outra. E aí, por que a gente está dizendo isso, né? Porque a mamãe, a gente aprende a servir com a mamãe. A cuidar. Servir aqui é no sentido do cuidar. E eu e Mirella, a gente gosta muito de brincar com palavras, né? E se a gente for brincar um pouquinho com servir, vir a ser. Ser na vida. Ser no mundo, ser para onde você quiser com a sua coerência, com a sua inteireza, com a sua força que vem dessas raízes. Porque, gente, olha só, se a gente tem uma nutrição do papai, tem uma nutrição da mamãe, e aí, de repente, a gente critica o papai, ou xinga, ou lá tá traumatizada por julga, algum, né? Ou julga, ou tem uma exigência, ou a gente pega algo assim, de um trauma. Todos nós temos traumas. Com certeza temos. Né? Temos muitos traumas, temos traumitos, temos traumas grandes, os quais podemos olhar com carinho, com um bom profissional, com um psicólogo, às vezes com um psiquiatra. Então, ele está reconectando. Será que caiu não, a internet? Não, Pode ali, voltar, voltamos, ali, gente. Ali, ó. Ô, gente, o pessoal do Facebook, nós não estamos conseguindo... tá com pausa. Tá tentando reconectar. O pessoal, parece que a gente teve uma quedinha aqui da internet em função da chuva hoje, sabe? Mas eu acho que a gente pode seguir. Tá todo mundo aí com a gente de novo? Dá um ok aí pra mim, gente. Acho que ainda tá tentando. O Facebook parece que tá tentando retornar, mas eu vou continuar um pouquinho. Como é que tá aí, Mari? Tem que apertar alguma coisa no Facebook? Não. Aqui ele tá tentando reconectar mesmo. Olha que bacana, né? No a gente Instagram tá falando... As meninas aqui no Instagram estão falando que tá ok. Então, olha que bacana. A gente tá falando de propósito e aqui mais adiante a gente vai falar das adversidades da vida, né? E de repente essa internet danada cai em função da chuva, que tá uma chuva. Eu e a Mirella estamos aqui em Belo Horizonte. Então, nós temos um propósito, que é levar isso para vocês. Sim. Com a inteireza do nosso papai, com a inteireza da nossa mamãe, com tudo que vem da vida. E o que acontece quando a gente se conecta internamente? Quando a gente tem essa postura, uma escolha na verdade, gente, a gente escolhe se conectar com inteireza às nossas raízes. Gente, a gente ganha força. A gente ganha força para lidar com as adversidades que a vida traz, com os obstáculos que a vida traz. Às vezes são pequenos, às vezes são grandes.
E às Mas vezes será não que não é melhor custa desligar mesmo ele? realmente dar conta de alguns deles. Mas indiscutivelmente, sempre, tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida profissional, nós podemos perceber com muita clareza. Sempre quando estamos conectados com as nossas raízes, ou seja, com os nossos pais e a todos que pertencem à nossa história, nós ganhamos força para seguir. O que é essa tal dessa força, né? Eu acho que além da gente estar preenchida daquilo que é dos nossos pais, a gente não precisa gostar, tá, gente? Mas às vezes concordar. Quando a gente está preenchida do papai e da mamãe, a gente está inteira. Mas às vezes a gente critica o papai, igual eu estava falando, critica a mamãe. O que acontece? Essa raiz, ela não consegue ser nutrida, né? Então a gente fica manqueba na vida. A gente fica bem manquebinha na vida, ou seja, às vezes tem uma dificuldade no emprego, às vezes tem dificuldade no relacionamento, às vezes a gente critica pai e mãe. Nossa senhora, estamos sem raiz. Estamos sem força. Estamos sem força. Sem referência. Sem referência. Sem vem referência. As depressões, vem as dificuldades, vem as angústias. E é interessante porque aí parece que nada na vida caminha direito, né? As pessoas tentam e não conseguem, têm propósitos, têm objetivos, mas não conseguem seguir, não conseguem concretizá-los, né? Não tem êxito, não tem sucesso. Não tem sucesso. Então, a gente sempre vai repetir esse processo. Como é importante essa raiz e desse solo que são os nossos ancestrais. Para que possamos estar inteiros, bem inteiros. Aí a gente pode trazer e falar assim, eu tenho uma crítica com o papai, tenho isso, tenho aquilo. Como é que isso vai influenciar na nossa vida? Nisso tudo que a gente está dizendo. Porque a vida veio deles. Igual eu estava falando, a mamãe serve a vida. Né? A gente aprende a mamãe serve não, gente. A gente aprende a servir com a mamãe. A gente pode brincar com a palavra, é vir a ser. Ser no mundo, ser para o mundo. E a gente vai para o mundo pelo papai. O pai nos leva para o mundo. A força do trabalho vem com o nosso pai. E o aprender a cuidar vem com a nossa mãe. Olha, gente, que coisa mais linda, que conjunção de fatores que preenche a alma da gente, como a gente ganha força, como falar disso nos conecta isso, com essa inteireza, com essa plenitude mesmo, né? E aí a gente tem o nosso professor, que a gente sempre vai citar, né, que é onde a gente buscou como fonte, e é um grande professor e uma grande professora, que é o Décio e a Ilma, e eles contam um caso muito bacana para ilustrar isso sobre pai e mãe, né? Sobre a força do pai, sobre a força da mãe, pelo vir a ser da mãe e pelo mundo que é o pai. Então, quando a gente pega um menino nosso e a gente vai para um clube, a mãe pega um protetor solar, passa protetor solar até na orelha do menino. Peito do pé, que é para não ficar com a marquinha, né, do chinelo. E aí a gente passa 2 horas, né, gente? Porque 2 horas o protetor solar sai. A gente chama os meninos de novo, tira da água, tira da diversão. Passa de novo o protetor solar. Isso são os cuidados. Os cuidados da mãe. O pai não. O pai fala assim, tô de olho em você, já passei o protetor solar, não sai desse perímetro aqui que eu tô de olho em você. O menino vai passar protetor solar no outro dia, né, gente? E vai brincar. E vai brincar. Vai se divertir, vai brincar. E vai ralar o joelho, às vezes. O pai, não, tá ótimo, você doeu? Não, tem que ser... É uma outra forma. É realmente ir para o mundo, né? E aí a gente ficou buscando o que é propósito. Gente, eu e Mirella, a gente é das antigas, né? Então é livro. Eu gosto de livro. A gente gosta de livro, tá? Etimologia das palavras. Nem no celular, mas eu tenho bom hábito, mas eu não tenho assim tanta habilidade. Mariana sempre nos socorre. Propor, na etimologia, diz de submeter à apreciação. Vem do latim proponere, propósito. O propósito é uma intenção, uma deliberação, um intento. Vem do latim propositum,
propor. E aí a gente pode nos propor várias coisas. A gente pode fazer, como a gente disse, a curto prazo, médio prazo, longo prazo, mas inteiros. E aí no nosso dicionário, gente, eu preciso atualizar também, porque isso aqui era do nosso pai, tá todo rasgadinho, e não tá na língua portuguesa depois que teve a reformulação, né, da gramática. Propósito diz, algo que se pretende a fazer ou conseguir, intenção, intento, projeto, deliberação, determinação, decisão, resolução, modo sisudo, tino, prudência, relação, ligação, a respeito, oportunamente, convenientemente, pelo fato de, com respeito a, de propósito, quando eu faço algo por querer. Então, quando a gente pega essas traduções, a gente pode somar ao que a gente está falando aqui, que é esse propósito cheio, esse propósito em concordância com aquilo que queremos internamente. Então, eu e Mirelle trouxemos isso com as leis de Bert, né, com a concordância que é o nosso sim à vida, aquilo que é a realidade, aos nossos limites, ao nosso pacote, né? A gente, quando tem isso internamente, a gente tem força para ir para o externo. A gente tem condição realmente de pegar os nossos propósitos e colocá-lo ativamente na vida. Em movimento. Em fluidez. E aí entra algo que é do externo. Como é que eu vou conseguir aquilo que eu quero? Como é que eu vou buscar? O que eu quero? O que eu preciso fazer para conseguir aquilo que eu preciso? E também tem algo muito interessante quando a gente pensa em propósito, né, gente? É uma coisa que a gente fala muito. Existe uma diferença importante entre aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso. Por quê? Gente, porque o querer, muitas vezes, pode ser aquele querer um pouco infantil, aquele querer porque eu quero e pronto e acabou. É muito diferente de um propósito, de um desejo, de um objetivo, aonde eu vou olhar para aquilo que eu preciso. Quando eu olho para aquilo que eu preciso, é quase, às vezes um preciso e o quero combina, viu, gente? Às vezes combina, muitas vezes não. Mas quando não combina, e a gente olha com essa inteireza, com essa força que a gente vem falando, conectados com os nossos pais, com os nossos ancestrais, a gente consegue olhar. Então, o que eu preciso? O que eu quero? O que eu preciso? Aquele objetivo, aquele propósito eu tenho. Ok, seja ele a curto, a médio ou a longo prazo. Então, a partir dali, é como se algumas janelinhas fossem abrindo, janelinhas de passos que eu preciso fazer. Então, se eu quero conquistar aquele propósito, o que eu preciso fazer para dar conta de conseguir? E olha, gente, sempre em movimento. Essa palavrinha, esse verbo, é um verbo importante de ser conjugado na vida da gente, que é o fazer, porque é ele que vai nos colocar em movimento, em direção a. E esse fazer, ele tem, não é que tem que, tá? Vocês fiquem à vontade e verifiquem, mas a gente sempre vai dar dicas de formas as quais a gente tem tido uma percepção que traz a leveza. E esse fazer, é interessante que ele esteja em concordância com o nosso contexto, né? Por exemplo, eu acho tão interessante na moda, porque a moda tem estações, né? Ela tem roupas de inverno, roupas de outono, roupas de verão, roupas de primavera e as tendências. Então, quando ela está olhando ali, ela está dentro de um contexto. Porque não vai adiantar eu querer um propósito de inverno se eu estou no verão. Não vai dar, né, gente? Eu vou ter um calorão, vai dar uma sudorese. Está desconectado, né? Com a realidade. Estou desconectada com a realidade. E
muitas vezes a gente não gosta da nossa realidade. Às vezes ela é dura mesmo, às vezes é difícil. Mas Berto fala uma coisa tão bacana. Ele fala que para destinos especiais temos forças especiais. Então, desses destinos tão difíceis, como é que a gente pode pegar uma força? Aonde? Da onde que vem? Disso tudo que a gente está falando. Dessa força interna. Que a gente pode ter uma concordância com a realidade. Com aquilo que é, Do jeito que foi. é, ou do jeitinho que foi. E de como a gente pode fazer o porvir, né? Como que a gente pode olhar adiante, né? Parafraseando Sartre fala, a gente parafraseou ele, a gente fala assim, ó, não importa o que os nossos pais fizeram, importa o que a gente vai fazer com o que os nossos pais fizeram. Então, isso também não importa o que foi, importa o que a gente vai fazer com o que foi, com certeza. o que eu quero adiante. Isso é um divisor de águas mesmo, né, gente? Porque uma postura interna faz com que a gente fique inerte diante da vida. E outra, quando a gente adota essa postura interna de seguir com o que quer que tenha sido, com a realidade que ela é, do jeitinho que ela é, aí existe uma fluidez, existe um movimento. E essa postura interna, otimizar essa postura interna, desenvolver essa postura interna, com essas leis naturais que Bert nos permitiu ter acesso, nos presenteou, né? Nos presenteou com isso, faz com que tenhamos um desenvolvimento para um olhar para o mais, para um olhar para aquilo que possa somar a nossa vida. E aí a gente tem força, mesmo nas adversidades, gente, nas intempéries da vida. Aqui, ó, a internet caiu. Né? A gente podia falar, não, vamos internar, para você ver o ato falho da psicóloga, né? Vamos encerrar aqui e vamos buscar uma outra forma. Mas a gente pode prosseguir, porque hoje tem um propósito. E eu acho tão bacana, quem fala isso também, é aquele velejador, né? O Amir Klink, ele fala assim, que quando a gente tem um foco, um ponto, até vento contra é a favor. Essa eu adoro. Né? Essa é boa. E é tão bacana porque a gente sabe que quer ir lá para a África, né? Aí o vento levou a gente lá para o outro lado. Mas a gente volta. A gente pode voltar, a gente pode fazer uma parada, pode conhecer uma outra cultura. Então eu fico pensando assim, que propósitos que vocês querem? Vocês fizeram os propósitos de vocês nesse ano? Vocês fizeram propósitos de vocês esse ano? Escrevam, tá, gente? Porque a gente é danadinho de esquecer. Ô, gente, vou falar que eu e Mirelle, nós somos das antigas, a gente é de escrever. Então, vocês podem anotar aí no celular, colocar no bloquinho de notas. Eu fiquei sabendo que tem um negócio bacana aí no Google, eu vou fazer a propaganda do Google. Tem um negócio bacana no Google que fala que dá para escrever. E aí vocês façam onde vocês tenham mais afinidade, né? Eu e Mirelle temos muita afinidade com a escrita, com o papel. Sim. E por que a gente está pedindo ou dando uma dica para vocês fazerem isso no papel? Porque é concreto. Isso é muito importante. É muito importante. Que a gente possa ver, que a gente possa olhar, que a gente possa olhar e falar, opa, peraí, isso aqui, ó, eu queria um lápis azul, mas eu não achei o azul que eu queria. Quem sabe eu busco esse lápis azul ali, alguém me dá uma dica de algum outro lugar. Eu posso pedir informações. Sabe por quê, gente? Cada um tem um dom. Cada um tem uma especialidade, tem uma luzinha que brilha, tem o seu lugar aqui na Terra. Do seu jeito, né? Do seu jeito, a sua maneira. Se vocês olharem hoje, acho que hoje não vai dar não, porque tá chovendo. Mas se vocês olharem o céu à noite e observarem as estrelas, não tem estrelas iguais. Nem brilhos de estrelas Nem brilhos de estrelas iguais. Cada uma é única na constelação de Deus. E essa constelação da vida, que não é a constelação familiar, tá, gente? Essa constelação da vida, ela traz algo único no seu lugar. E você veio para brilhar. Com o seu propósito, com o seu dom, né? Com o seu jeito, com o seu pacote. Né, com o seu pacote completo. E a gente pode dar um exemplo aqui agora, né? Eu e Mirelle estamos alfabetizando na internet.
Então, quem nos auxilia nessas filmagens, nesse trabalho é Mariana. Mariana. Ela tem esse dom, o qual ainda não temos. Nós não temos. Não temos. E é um propósito nosso. Acho que nós vamos chegar no dom dela, não. Mas nos alfabetizar é. Então, também é o nosso propósito. Tem gente que quer além da alfabetização, nessa mídia, nessa tecnologia. E uma coisa interessante quando a gente vai falando desse propósito, como a Milene está descrevendo agora, né? Então, por exemplo, realmente nós estamos nos alfabetizando com tudo isso. Então, o nosso propósito é realmente, eu acho que a gente não vai ter esse dom da Mariana, não, mas com certeza nos alfabetizar, passar assim, concluir o ensino fundamental, eu acho que a gente consegue. Então, o que acontece? Como é que a gente pode seguir nesse caminho? Gente, a gente dá um passo. Claro, primeiro a gente tem o nosso propósito. Então, em direção a esse propósito, nós damos um passo. Paramos e olhamos para o efeito desse passo que nós demos. Gente, esse passo que eu dei, que nós demos, no nosso caso, né, usando esse exemplo, ajudou? Somou? Sim, beleza. Então, vamos embora. Estamos no caminho para beleza. Estamos no caminho para concretizar o nosso propósito. Por outro lado, ao dar um passo, nós olhamos também o efeito disso. Se por um acaso nós olharmos para o efeito disso e percebermos que esse efeito ele subtraiu, ele não somou nada, também nos diz muito que aquele caminho não está nos levando para a concretização do nosso propósito. Então, gente, eu acho, com certeza também, é tão maravilhoso tudo isso, né? Que são coisas simples, são parâmetros simples, mas são extremamente eficazes. É um norte simples e lindo, no nosso ponto de vista. Eu tô aqui na peleja com Mariana, para vocês verem as intempéries da vida, né? É bom que hoje o propósito tá bem assim, com bons exemplos. A gente estava filmando ali pelo Facebook também. Hoje a gente conseguiu entrar, né, ter acesso, mas com essa queda a gente não conseguiu retornar a conexão com a internet ali. Então, o nosso propósito do Facebook hoje parece que não deu certo, né? Não foi adiante. E aí a gente pode desistir do Facebook? Não pode. A gente não pode deixar para lá. A gente pode falar assim, nossa senhora, Mariana, nós já tentamos isso 2 vezes, Mariana, estamos na peleja com esse Facebook. Ou a gente pode buscar formas de acessar isso. Porque eu tenho certeza que para algumas pessoas isso é de tirar de letra. Sim. Mas para nós duas não. Não é. Né? Ainda mais com queda de energia e a internet, a conexão caindo. Então, gente, quantas conexões vão cair na nossa vida diante dos nossos propósitos? Quantas dificuldades a gente vai ter? A gente pode desistir. Às vezes a gente precisa desistir de uma postura interna nossa. Aí sim. Porque às vezes a gente quer, e é o que a Mirelle falou, que é o querer infantil. E isso não tem força. Isso não tem êxito, gente. Isso não tem sucesso. Não vai para frente. Não nos traz aquilo que precisamos. E normalmente, quando a gente tem o que a gente precisa, o que é que a gente quer vem junto. Aquilo vem pra gente. Então, olha pra você ver. É uma formulazinha assim, fácil, né, gente? Entre aspas. É com muito respeito e com bom humor que a gente fala, porque a gente vê a força da aplicabilidade dessas leis naturais. E quando a gente realmente consegue orar e vigiar para estar atenta no dia a dia da atuação disso, nas posturas internas com as quais a gente segue esse dia a dia. Isso também é muito bom. A vida se abre. A gente move-se ao êxito. A gente move ao sucesso. E com isso eu fico pensando assim, já que a gente trabalha tantos ancestrais, né? Será que eles nos olham com alegria? Será que eles nos olham com orgulho?
Porque eu fico pensando assim, não é só porque alguém ficou cansado da carroça, é que fizeram o carro. Então fizeram mais leve pra gente. E a gente busca mais leve para quem vem adiante da gente. Então, olhar para isso e para o orgulho dos nossos ancestrais. Ai, gente, esse negócio... Preenche a alma. Preenche a gente. Preenche a gente, né? com certeza. Nos alegra. É fazer algo bom. De tudo que foi. Do jeito que foi. Mesmo com a internet caindo, mesmo com as conexões falhando, né? A gente pode fazer uma conexão com a nossa ancestralidade, dando um lugarzinho para cada um no nosso coração e levando eles adiante para a vida. Junto com a gente. Junto com a gente. Com aquilo que a gente quer, com um objetivo, com um propósito, na busca. Deu errado? Vamos buscar uma outra forma, vamos buscar quem entende mais. Se a pessoa negou, vamos buscar uma outra forma, né? Temos, acho que 9 bilhões de habitantes, acho que alguém pode te ajudar. Se você tiver a humildade de chegar à pessoa e falar assim, ó, você tem essa competência, eu não tenho. Eu não tenho. Né? Ou eu preciso da sua ajuda agora. Aprender a receber essa ajuda. E são coisas que a gente vai falar nas próximas lives. E eu acho tão bacana porque também quando a gente pede ajuda a alguém, algo que pode realmente conectar essa ajuda, é olhar para esse outro com respeito. Porque ele veio de uma família. Ele também tem pai, ele também tem mãe. Também tem uma história por detrás, né? Ele tem uma raiz. E aí são essas conexões invisíveis que a gente vai fazendo para o mundo, para a vida, na complexidade do viver. Que vem da nossa mamãe, que vem do nosso papai, que vem dos nossos ancestrais. E aí com essa força toda, a gente pode ir desembolando esses nozinhos. Esses novelinhos de lã, que às vezes vem. Eu vou pegar um negócio ali, gente. Às vezes a gente vê esse novelinho de lã na nossa vida, às vezes ele tá cheio de bolinhas, cheio de nozinhos. E aí a gente olha para aquilo e fala, gente, como eu sigo com isso? E é exatamente o que a Milene está falando. A gente segue conectado. A gente segue ter força para a gente conseguir. Mostra aí, Pri. Eu acho que aqui, ó, é como se a gente tivesse um propósito aqui. Mas a gente tá todo emboladinho, um desânimo. Eu falei, vou escrever esse negócio de propósito aí. Vou ver o que eu preciso. Vou lá conectar com meu pai, com minha mãe, com os meus ancestrais, numa força interna. Para buscar esses propósitos externos, que são os nossos textos, que são as nossas histórias e os nossos contextos. Aonde a gente está, para onde a gente vai, né? E o que a gente pode fazer na contemporaneidade, né? De 2019, século 21, temos tantas novidades. E aí nesse novelinho, a gente pode ir, ó, desembolando. Pouco a pouco. Passo a passo. Olhando os efeitos daquilo que a gente faz. Atentos às nossas posturas internas de como a gente faz isso. Verificando. Opa, peraí. Como é que eu sei se um propósito está num bom caminho? Se um objetivo está num bom caminho? Pelo efeito. Né? Se aquilo ali deu um efeito leve, opa, peraí, eu posso seguir. Sim, aquilo que eu tava falando agora. Né? Não deu um bololô, né, Mirelle? Sim. Aí, ó, peraí. Opa. Eu tenho que rever. Se eu quiser, né? É uma opção. E aí eu posso ir pouco a pouco. Inteira. Desmembrando. Desembolando. Desatando os nós. Os fios, as conexões pesadas, as conexões emboladas. E ir atrás do meu propósito. Um pontinho. Um pontinho para o qual eu olho. Um pontinho para o qual eu quero. Um pontinho para o qual eu posso ir. Passo a passo. Verificando com tudo
que a contemporaneidade, que a atualidade, mas com a nossa força interna, sim. pode nos dar. Essa postura interna em conexão com o contexto, com a atualidade, com os propósitos externos. Conectados sempre às nossas raízes, é que nós vamos conseguir caminhar. Isso é que traz êxito. Isso é que traz sucesso na vida. Isso é que traz respeito por dinheiro. Porque quando a gente respeita a vida, o dinheiro vem. O sucesso vem. Não é mágica, não. Isso Não. são alguns passos, algumas dicas que a gente está colocando para vocês de uma forma muito sintética. E talvez vocês possam seguir. Né? Com mais leveza. Com mais leveza. Então, assim, de um jeito bem sintético, né? Se nutrir da raiz do papai e da mamãe, que vem de um solo que são os nossos ancestrais. Numa concordância com aquilo que foi, com aquilo que é, do jeitinho que foi, do jeitinho que é, para que possamos seguir adiante com gratidão. Isso é uma gratidão plena. Quando a gente se enche, fala, gente, estou fazendo o meu melhor. E aí, com isso tudo, a gente pode escrever naquele papelzinho nosso, né? O que eu quero para 2019? O que eu quero a curto prazo? O que eu quero a médio prazo? E a o que eu quero a longo prazo? O que eu preciso fazer? Quem que eu vou buscar? Mas sempre, gente, conectado e otimizando e desenvolvendo as suas posturas internas. Com certeza. Para que você possa ter a fluidez e estar em movimento. Estar em movimento. Né? Hoje a gente falou um pouquinho do propósito, que é na raiz do ser você. E você tem um lugar. O seu lugar. Aqui, na terra, na sua cidade, no seu estado, com a sua família. Do seu jeito, com o seu brilho, com o brilho de todos e todos que pertencem e estão aí dentro de cada um de vocês. E com as suas habilidades. Gente, muito obrigada, né? Eu e Milene sempre ficamos muito alegres e esperamos de verdade, de coração, que a gente possa ter sido útil a vocês. Não conseguimos ter êxito, né, nesse exato momento com o Facebook. Mas estamos com o propósito de uma melhora nele. Vamos buscar essa forma, né? E melhorar essa internet, né? De repente fazer outros movimentos para que não possamos ser interrompidas e seguirmos com fluidez para vocês. Porque eu e Mirelle, a gente agora está com uma missão que é levar essas leis naturais para quem quiser. Quem buscar, para quem se sentir tocado. E aqui nós ficamos disponíveis. Dia 9 de março, a gente faz uma constelação vivencial. Workshop de constelação vivencial aqui no prédio. Aqui no auditório, em Belo Horizonte. E o que vocês precisarem, se vocês quiserem nos fazer perguntas, deixa aí. Se vocês quiserem fazer comentários, deixa aí. Se quiser compartilhar isso com um amigo que você lembrou, compartilha pra gente. Vamos levar isso para o mundo. E o Mirelle está disponível. Muita gratidão. Muito obrigada. E até breve. Até breve.